Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Uliana Lopes, eu sou mentora em desenvolvimento pessoal. Eu, Alan Mendanha, psicanalista e psicoterapeuta. Esse é o nosso canal Entre Linhas, histórias que geram valor. E hoje nós estamos analisando a nossa terceira história, é isso, doutora Alan? Sim, terceira história. Nosso terceiro episódio, tá ficando cada vez melhor, você concorda? Sim. Hoje é uma história que ela é simples, mas pensa em uma história poderosa. Muito. O doutor Alan, inclusive, acabou de me presentear com esse livro aqui, maravilhoso, que é um livro pequeno. Eu li aqui enquanto a gente estava preparando tudo para o nosso episódio e eu fiquei encantada com quantas mensagens e reflexões essa história tem. Onde que você achou essa preciosidade aqui, doutor Alan? Conta pra gente. Desde quando que você tem esse livro? Então, eu tenho um vício, vou confessar para vocês, em primeira mão. Eu sou viciado em livros. Eu tô ouvindo uma coisa, a pessoa faz um comentário de um livro, eu já vou lá e compro. Eu devo ter uns 50, 100 livros fechados, sem abrir. A biblioteca dele é imensa. Por quê? Porque a pessoa dá uma dica e eu pego, aí depois com o tempo eu vou lá, sobrou um tempo eu leio. E quando eu li ele, eu fiquei maravilhado. Falei assim, só isso aí, ele é um manual de sobrevivência emocional. Manual de sobrevivência emocional. Você não tem noção do que é. A Liana hoje está experimentando um pouco aqui. Teve outra colega que também vai estar com nós aqui, né? Marlúcia, eu vou convidar que ela escreveu um livro. Ela veio aqui fazer uma gravação no estúdio e aí eu falei assim, ó, teve uma pausa, eu falei, lê esse livro, só nesses 5 minutinhos que você tá. Ela ficou apaixonada no livro, já saiu falando para todo mundo. E nós resolvemos trazer essa joia para vocês hoje, conosco, analisar essa linda história. É encantador esse livro. Para vocês terem um gostinho, né, de quantos insights, quantas lições, né, de como esse livro pode mexer com as nossas emoções, a gente vai trazer um pedacinho desse livro em filme. Vamos assistir aqui? Sim. Então fica ligado. Eu tô perdido. Uma velha topeira uma vez me disse, quando estiver perdido, siga o rio e ele o levará para casa. Mas eu não tô vendo um rio. Se não conseguir de primeira, coma um bolo. Entendi. Não tenha medo. A maioria das velhas topeiras que eu conheço gostaria de ter ouvido menos os seus medos e mais os seus sonhos. Imagino como seríamos se tivéssemos menos medo. O que você quer ser quando crescer? Gentil. Nada supera a gentileza. Ela está acima de todas as coisas na vida. Ai, me desculpa. Ah, não. Eu que peço desculpa. Você tá bem? É tanta beleza de que precisamos cuidar. É. Muita mesmo. Olha, eu tô vendo um rio. Espera, o quê? Não é estranho. Só podemos ver o nosso lado de fora quando quase tudo acontece do lado de dentro. Começaremos a nossa jornada amanhã. Com o que você sonha? Uma casa. E como ela é? Eu não sei. Eu não tenho certeza. O que foi isso? Eu não sei. Será que tem alguém ferido? Se eu não estivesse presa nesta armadilha, eu te mataria. Você se saiu muito bem. A melhor liberdade que temos é escolher como reagir às coisas. A raposa voltou. Será que ela vai acompanhar a gente? Espero que sim. Mas ela também tá perdida. Acho que todo mundo se sente meio perdido às vezes. Olá. E aí? Tá aqui Perfeito. faz muito tempo? Gente, é hipnotizante, né? Sim. Nossa, que frases simples, mas poderosas, que vêm de encontro a coisas que parece que a gente quer expressar, mas que na correria do dia a dia não consegue, né? Não temos ferramenta. Vamos pegar a última fala dela. A raposa está perdida. Aí você viu, ela falou assim, a maioria das vezes nós todos nos sentindo perdidos. Então tem várias fases da vida que nós estamos perdidos.
E eu sei muito bem o que é isso, porque eu treino pessoas de vários lugares diferentes, que as pessoas chegam lá totalmente perdidas e se perguntam o que você veio buscar, o que você está precisando. E pessoas, eu nem sei. Tem uma colega nossa, a Érica, ela indica muitas pessoas. As pessoas chegam lá e falam, o que você veio buscar, o que você está precisando. Eu nem sei, a Érica falou que eu precisava vir aqui. E aí eu começo a conversar com essas pessoas e eu ajudo elas a encontrar qual é o problema dela. Nem elas sabiam onde estava. Por quê? Porque são mecanismos inconscientes. Então esse livro parece uma historinha para criança e ele tem lições poderosíssimas, mas nós temos que ter aplicabilidade. E sozinhos nós não conseguimos. É aí que vem a vantagem de você conhecer pessoas, estar conectado com pessoas, com profissionais que vai fazer a diferença. Por isso o Entre Linhas surgiu, para pegar essas pequenas histórias de valor e mostrar para vocês, ó, pega essa historinha, lê ela e vê como você pode aplicar. Perfeito, perfeito. Vamos fazer o seguinte? Enquanto eu estava lendo aqui o livro, eu separei algumas partes que eu mais gostei, embora o livro seja todo encantador de capa a capa. Eu vou abrir aqui em algumas partes aleatórias e aí vou deixar o Dr. Alan explanar sobre a mensagem que cada uma dessas páginas aqui traz. Pode ser assim? Você concorda, Dr. Alan? Então vamos lá. Vamos ver aqui qual que é a primeira mensagem que nós vamos falar. Sobre o que, gente? A primeira parte aqui que a gente marcou. Ser gentil com você mesmo é uma das maiores gentilezas, ponderou a topeira. Como que é isso, doutor Alan? Eu gosto, como eu trabalho com várias ferramentas, então a minha psicanálise ela é integrativa, personalizada. Então as pessoas têm maneira, qual a sua abordagem? Psicanalítica, integrativa, personalizada. Por quê? Porque eu vou personalizar ela de acordo com cada cliente. Uma das coisas que eu ensino muito é as pessoas fazerem a automeditação, para dormir, automeditação, auto-hipnose, porque hipnose não é aquilo que vocês veem em televisão, de fazer a pessoa fazer o que não quer, não. Hipnose é uma sugestão. E eu coloco as pessoas para ouvir muito. Tem uma da Louise Hay, que eu adoro ela fala muito bem, ela fala assim, e se você fosse tão bom e generoso com os outros, se você fosse tão boa e generosa com você como você é com os outros. E se você cuidasse de você igual você cuida de uma criança indefesa. E se você te desse tanto carinho e amor igual você dá para o bebê quando nasce. Olha para você ver isso. Quando nós entendemos que nós somos o principal objeto para cuidar de nós mesmos, que não tem ninguém, então esse autocuidado, esse amor próprio. A maioria das pessoas chegam na clínica e eu pergunto, o que você faz por você? A pessoa não faz uma análise, não, nada. Eu vou para a academia. Não, academia é uma obrigação, você tem que cuidar do corpo. O que você faz só por você? Nada, zero. Então minha pergunta hoje é, o que você faz por você? Porque é com essa resposta que a gente vai saber se você está sendo generoso com você ou não. Ou seja, não adianta falar que você é. Isso, faz uma análise. O que eu tiro um tempo de qualidade só pra mim? Exatamente. Ir no salão, se arrumar, em shopping, isso não é autocuidado. Isso aí é obrigação. Não, Me dá um exemplo do que seria, então. Então vamos lá, eu tenho um hobby que eu gosto muito, um exemplo, eu gosto de ir no cinema, mas eu tenho que juntar toda a família e aí eu fico por conta de todo mundo ali. Então não faço por mim, faço por todo mundo. Aí se eu pego, não, vou no cinema sozinho que eu quero assistir um filme, eu vou comprar minha pipoca e tal, e tiro pra fazer uma vez por mês. Uma vez por mês eu tirei um tempo pra ter comigo. Olha um exemplo, eu faço ciclismo, pedal, mas eu preciso reunir com todo mundo. Não, eu ponho a bicicleta lá e tal, e vou fazer o pedal sozinho. Aí eu fiz um pedal. Tem pessoas que adoram, vão para um lugar, um exemplo, tiro um lugar da casa, um ambiente, e eu tiro ali meia hora, 40 minutos para ler o meu livro e sentar lá e relaxar e não cuidar mais de ninguém. Já viu que geralmente você está cuidando de alguém, ou fazendo alguma coisa para alguém. Já vi. Você não tira especificamente para aquilo e para você. Tem pessoas que têm um hobby lá, é colecionar figurinha. Aí você pensa assim, mas tem válvula de escape, a pessoa reunir final de semana, beber com os amigos e tal. Isso não é, isso é válvula de escape. Eu ia te perguntar isso. Se geralmente a pessoa responde que algo que ela gosta de fazer é não estar sozinha, é estar com alguém, isso dá uma pista para você também como terapeuta, né? Com certeza. Nós temos que ter momentos que a gente quer estar com pessoas, mas tem que ter momentos que a gente quer estar conosco mesmo, a nossa companhia. Eu costumo dizer uma frase. Se você estar mal só, é porque você é uma péssima companhia. Então, Caraca! Não, repete. Se você estar mal quando você estiver só, é porque você é uma péssima companhia. Porque a melhor companhia é quando eu estou bem só comigo mesmo. Então eu sou uma ótima companhia. Então eu sou uma péssima companhia para mim mesmo. Porque eu não me suporto estar só.
se eu não gosto da minha própria companhia, significa que ela não é tão agradável assim pros outros. É Também isso? não, mas principalmente ela não é pra você. Aham. Ela pode ser para os outros porque você cria uma máscara Sim. que socialmente você faz ser aceito. Uhum. Mas e você? Como está com você mesmo? Não, eu adoro minha companhia. Na clínica eu me deparo muito com isso. Pessoas, eu gosto de ficar só, mas eu gosto muito da minha companhia também. Eu gosto de estar com pessoas, Mas eu também gosto mas de eu ficar também sozinha. gosto de estar sozinho. Então é aquele tempo meu pra mim. Não interessa o que Uhum. eu fazer. Às vezes você precisa fazer nada. Ah lá, tirei um tempo pra poder fazer nada. Sentar aqui, ouvir uma música, relaxar e tal. Eu te dei um exemplo quando a gente foi gravar alguma coisa, não sei aonde, que eu falei que tinha um tempo, Sim, a gente esperei foi no fazer uma carro. palestra. Uma palestra. Você viu? É aquilo. Lembro. E aí você falou que você pegou alguns minutos e ouviu uma música e aproveitou aquele momento. Isso é ser gentil consigo mesmo. Isso é ser gentil. É você E não aqui- se punir, você não se cobrar tanto. Ah, não deu conta? Tudo bem. Olha lá um exemplo. Vamos. Quando uma pessoa faz uma coisa errada, você quer ser gentil com ela. Derramou lá algo, sujou a toalha. Você, nossa, não tem problema não. Um amigo, um convidado de honra. Não. Suco de uva na toalha branca. Manchou minha toalha e tal. Não tem problema não. Já tá precisando trocar a toalha mesmo e tal. Você não faz Sim. tudo pra pessoa se Sim, sentir confortável? sim. E com você, como que você faz? Ai, sua tola, como que você sujou essa toalha? É isso aí, tá vendo? Um exemplo simples. Eu vou ser gentil Perfeito. comigo. Falar assim, não, já tava precisando trocar mesmo, e foi um acidente, tá tudo bem. Aí seu dia fica leve. Então, pequenas ações de falta de gentileza com nós mesmos drena a nossa energia que você poderia ter para trabalhar o dia inteiro. Então, um dia aconteceu isso lá, há um exemplo. Tirei o carro da garagem, arranhou ali o carro. Eu vou me punir enquanto eu não arrumar aquilo e vou ficar um ano me punindo. Agora, se fosse um amigo, alguém que fizesse, não, preocupa com isso não e tal, você ia olhar para aquilo, não, já não ia dar aquela dor, porque não, coitado e tal, não sei o quê. Então, pequenas coisas que você faz, que depois você fica te cobrando muito, se punindo muito, significa que você não é uma pessoa de forma alguma gentil com você. E se você não é gentil com você, você não é gentil com os outros. Você tem uma patologia, você tem uma necessidade de agradar, de deixar as pessoas Caraca, bem ela- para você ser aceita. É isso, exatamente isso. Exatamente isso. Meu Deus, poderoso isso daí que você falou, viu? Só nessa aí nós podemos... Poderia Aos ficar o 40 episódio inteiro aqui minutos do falando só episódio. sobre isso, tá? Primeiro que eu tô aqui até meio perdida, porque eu já tô pensando o que é que eu vou fazer pra mim mesma, porque faz tempo que eu não faço, eu já tô aqui tendo um monte de ideias. Pronto, a partir de agora eu quero ser uma pessoa gentil comigo mesmo. Só de você se cobrar menos, você já está sendo gentil. E aí quando você fala da questão da energia, né? Quando você se cobra, isso drena a sua energia. Tem aquela frase, as pessoas podem até mentir, mas a energia delas não. Tem gente que parece que é naturalmente mais leve, que você gosta de estar perto daquela pessoa, mesmo que você não consegue explicar, mas parece que aquela pessoa tem uma energia leve, uma energia agradável que te atrai, né? E talvez seja isso, o fato dessa pessoa cuidar bem dela mesma, e aí ela cuida dessa energia dela e ela consegue exalar isso pro mundo. Você concorda? Concordo, e não é espiritual só não. As pessoas pensam que é espiritual. Vou te mostrar que isso é comportamental. Você está com uma pessoa leve. Tudo que acontece na sua volta, ela não dá importância para aquilo. Você está com uma pessoa pesada, nossa, que demora, nossa, que calor, nossa, Exatamente. fui abastecer, nossa, isso, hoje eu não fiz aquilo, hoje eu não fiz aquilo, minha vida tá isso e tal. Exatamente. Então ela pesa a sua mente. Agora você está com uma pessoa leve, quando você fala alguma coisa, não, tô tão atrasada, calma menina, vamos tomar um café, depois do café a gente conversa. Como é bom estar com as essas coisas. pessoas. Então, elas são leves porque as ações e as atitudes delas são leves. Eu bato muito na tecla de gratidão. As pessoas chegam falando que é grato. Eu mostro que as pessoas são completamente ingratas, 99%. Então, da mesma forma, nós somos pessoas que não somos gentil com nós mesmos. Então, nós temos que aprender. A primeira pessoa que você tem que amar, proteger, cuidar é você. Se você Perfeito. sentiu que você não é gentil com você, parece que você está fazendo tudo. Mas eu sou muito gentil com meus filhos, eu faço tudo em casa e tal, mas você instala um programa neles que eles também não vão ser gentil com eles mesmos. Eles vão ser gentil com todo mundo, mas eles não vão conseguir ser gentil com eles mesmos. Eu não sei você, mas por mim poderia encerrar aqui, porque eu tenho certeza que se eu colocar essa lição em prática, minha vida já não vai ser a mesma. Não, também tenho certeza. E olha só, nas próximas páginas, a gente costuma esperar pela gentileza, mas ser gentil com você mesmo pode começar agora. Nesse exato instante, você fala assim, o que eu poderia fazer agora para me considerar uma pessoa gentil comigo mesmo? Já programa sua mente. Não, vou marcar uma coisa que eu não tenho tempo que eu não faço. Vou marcar um café com aquela amiga que tem um tempo que eu não converso. Não, vou marcar então, vou lá no cinema, vou assistir um filme com uma colega ou sozinha e tal.
Então, nesse exato momento, já se comprometa com você mesmo em ser gentil com você. É o primeiro passo. E o que eu vejo, Alan? Quanto menos a pessoa se cuida, quanto menos a pessoa se ama, quanto menos a pessoa tem consciência do quanto ela já é amada, mais ela cobra dos outros. Mais ela gera expectativa no outro. Mais ela fica esperando que o outro faça algo por ela. E ela não entende que a responsabilidade de dar aquilo que ela precisa, né, e de ter essa consciência de que ela já é amada, de tudo que já foi feito por ela, aí eu vou lá para a palavra, isso depende só dela. É autorresponsabilidade. Porque quanto mais eu me amo, quanto mais eu me cuido, quanto mais eu dedico, né, a cuidar da minha saúde, né, nos 3 âmbitos, física, emocional, espiritual, quanto mais eu cuido da minha energia, quanto mais eu me responsabilizo pela minha felicidade, pelo meu bem-estar, menos eu vou exigir dos outros e mais eu vou ter para transbordar para as outras pessoas. Com certeza. E quem tem esse programa, que executa muito isso, você vê que ela vai cair na dependência e codependência. Ela põe todo mundo dependente dela, depois ela sente que ela é obrigada que todo mundo fizesse as coisas para ela. Aí quando ela não tem isso de volta, aí gera uma frustração muito grande. Isso aí é um tema muito amplo pra gente falar. Com certeza. Muito amplo. O mais difícil de tudo é perdoar a si mesmo. Nem vamos comentar isso aqui não, tá? Só vou deixar essa isca aí. O mais difícil de tudo é perdoar a si mesmo. Mas é isso que você vê em clínica? Nós vamos ter que falar alguma então coisinha sobre fala. isso. Esse não tem como passar. Fala sobre isso. As pessoas já ouviram falar isso e elas repetem muito. Você vai ver, tem pecado que não tem perdão. Blasfema contra o Espírito Santo e tal. Agora, você não se perdoar é um pecado que não tem perdão. Explica esse negócio. Tá na de onde Bíblia. você tirou isso? Está na Bíblia. Lá vem Vai falar, aquele que não perdoa não será perdoado. Assim como eu vos perdoei, perdoa o seu irmão. Então, se você não se perdoa, é um pecado de condenação. É uma condenação. É uma condenação, você não se perdoou. Se eu não me perdoo, eu entendo que eu não aceito o perdão dos outros. Se eu não perdoo os outros, então automaticamente eu não vou aceitar o perdão de Deus, porque eu não sou merecedor. Mas não é sobre merecer. É sobre eu entender que tudo que Deus teria que ter feito, Ele já fez. Agora eu tenho que aprender essas lições. Se perdoa para você começar a entender o que é o amor de Deus na sua vida. Caraca. Sem perdão, você não vai alcançar o amor de Deus. E se perdoe para você encerrar esse ciclo e começar uma nova fase. Nela, independente do que você fez, independente da culpa que você sente, não vai adiantar você ficar perdendo tempo sustentando essa culpa, alimentando esses pensamentos de acusação. Eu fiz isso e isso e isso de errado. E agora? Qual que é o próximo passo? Para fechar esse ciclo e para não cometer esses erros novamente, né? Lá no futuro. Sim. Poderoso isso, viu? Vamos aqui para a próxima, ó. Esse que a gente já comentou, né? Às vezes eu me sinto perdido, eu também, disse a topeira. Mas amamos você. E esse amor, não, é diferente. Vou ler com detalhes. Às vezes me sinto perdido, comentou o menino. Vocês estão entendendo que é a história de um menino, a gente não falou, né? Mas o videozinho deu pra entender. Um menino, uma topeira, uma raposa e um cavalo. E aí, esse diálogo e essa jornada traz esses insights pra gente. Às vezes me sinto perdido, comentou o menino. Eu também, disse a topeira. Mas amamos você. E esse amor o traz de volta pra casa. Ah, gente, isso daqui é pra mexer comigo, com o meu coração. O que a Liana falou, o livro, ele trata de 4 personagens e os 4 estão perdidos. Os 4 começa com o menino perdido, depois ele encontra com a topeira, depois eles encontram com a raposa, depois eles encontram com o cavalo. Todos eles estão perdidos e todos eles dão lição para o outro. Todos eles têm algo para agregar na vida do outro. Então eles aprendem um com a lição do outro, até no final eles encontrar uma harmonia muito grande entre eles e entender que vai ficar tudo bem. Ou seja, não importa o quanto você esteja perdido, sempre existe algo na sua jornada que pode inspirar outras pessoas. Sim. Não importa a fase que você está passando. Todo mundo está meio perdido. E aí o que você faz, né, com esse momento, com essa fase que você está vivendo? É que eles acabaram trazendo lições uns para os outros e para a gente, mesmo estando perdidos. E que poderoso quando fala aqui, e esse amor, nós o amamos, e esse amor o traz de volta para casa. Agora eu preciso falar assim, de algo pessoal, da minha fase, que eu me senti mais perdida na minha vida. Como o amor dos meus amigos, o amor que eu cultivei enquanto eu não me sentia perdida, me trouxe de volta para casa. Como isso é importante, né, Alan? A gente precisa semear para agora e semear para quando a gente não pode semear. Porque tem fase da vida que eu não consigo semear nada. Mas aí a semente que eu lancei lá atrás, o amor que eu cultivei, as amizades, né, os relacionamentos que eu cultivei, isso vai me trazer de volta para casa. Você é um exemplo disso. Um relacionamento que
me trouxe de volta pra casa. Com certeza. Nem posso falar muito, senão eu vou começar a chorar. Você tem algo a mais pra falar sobre isso? Não, é uma lei, né? É a lei do plantio. Se você plantar, você vai colher. Quem planta vento vai colher tempestades. Então eu tenho que plantar coisas boas para no futuro eu ter essa colheita para fazer. E essa colheita, ela é exponencial, né? Você semeia uma sementinha de amor e aí você colhe assim, muito mais do que aquilo que você semeou. Isso pode ser pro bem e pode ser pro mal também. Os dois. Tem uma frase muito interessante que ela fala o seguinte: você pode contar quantas sementes tem dentro de uma maçã, mas você nunca vai conseguir contar quantas maçãs tem dentro de uma semente. Que é isso poderoso. que tá falando. Às vezes você plantou uma coisinha pequena agora, mas ela deu uma árvore, ela deu várias maçãs, e todas aquelas maçãs vão dar algumas sementes. Então jamais você vai conseguir contar quantas maçãs existe dentro de uma semente. Então planta, porque a colheita é inevitável e a quantidade você não tem noção que você pode colher. Caraca. E às vezes você vai precisar dessa colheita pra ser trazido de volta pra casa quando você se sentir perdido. As conexões que você fez, os resultados que você gerou, naquele momento que você nem se lembra mais quem você é, quando você olha pra trás e vê as conexões que você fez, os resultados que você teve, isso vai começar a renovar a sua esperança e te fazer lembrar de quem você é. Isso aí. As lágrimas caem por um motivo e são sinal de força e não de fraqueza. Isso aqui tem muito a ver com o nosso último episódio, né? Do cavaleiro preso na armadura. Você quer acrescentar algo sobre isso ou vamos para a próxima lição? Então, é tão interessante que hoje a ciência evoluiu muito. Eles fizeram vários estudos. Eles estudaram as lágrimas. Eles falaram que elas têm composições químicas diferentes. A lágrima da alegria não tem a mesma a composição química de uma água de tristeza, de angústia, de amargura. Então as lágrimas servem para fazer um limpa mesmo, emocional. Quando você está chorando, ali a lágrima vai tirar alguma coisa do seu organismo. Então não deixe de derramar lágrimas. Deu vontade de chorar? Chora mesmo. Chora porque mesmo. As suas lágrimas têm poder de começar um processo de cura dentro de você. Muito bom. Qual é a coisa mais corajosa que você já disse? Perguntou o menino. Socorro, respondeu o cavalo. Isso tem muito sobre você. Porque acho que as pessoas resistem muito. Algumas pessoas devem resistir muito até te procurar, né, Alan? Pra pedir ajuda, pedir socorro. A maioria. Eu fico com... Meu coração queima quando as pessoas vão... Por que esperar tanto? Por que esperar o casamento destruir? Por que esperar a relação do filho, adolescente, estar nas últimas que eu não consegui lidar? Por que esperar romper o relacionamento com o pai e mãe para poder procurar? Todos os outros profissionais a gente costuma procurar muito antes. Deu uma dor de dente. Você não espera chegar ao extremo. Começou a doer, deixa eu procurar um dentista. Qualquer coisa que acontece, tô com uma dor na perna, começou a dar, aí eu vou... Não, agora o emocional as pessoas deixam chegar ao extremo. Aí quando chega, para a gente poder trazer a pessoa novamente para aquela realidade, é muito complicado. Tanto que você vai ver, primeiro lugar que as pessoas teriam que procurar era um psicólogo, um psicoterapeuta para lidar com as coisas emocionais. Primeira coisa, procura um psiquiatra. Então, começa no caminho errado, começa já tomando remédio, então já começa numa dependência, para depois de tanto o psiquiatra insistir, vai para o psicólogo. Várias pessoas, não tem noção de várias pessoas que eu atendi, que já foi em vários psiquiatras, e tanto, tô aqui porque o meu psiquiatra insistiu demais. Sim. Teria que ir no psicólogo e o psicólogo falar se você precisa ou não de um psiquiatra. Então não deixe chegar neste extremo para depois você se cuidar. Começou a ter algum probleminha com filhos, procure ajuda, com cônjuge, procure... Namoro, eu comecei a atender pessoas que começaram um namoro agora, jovens, adolescentes. Cara, você não sabe o tanto que é lindo isso, que você vai dando direção, eles vão se ajustando e aí já vai começando um relacionamento de uma forma saudável. Os dois tinham problema, mas se ajustam ali no início, fica muito mais fácil. Por quê? Porque você tem muita vontade de fazer aquela conexão. E se você tem muita vontade e aí você não se ajusta, a pessoa vai desconectar. Aí você acaba cedendo a vontade dela. Aí depois de casou, tem 2, 3 filhos, aí você já não tem força para isso. E as pessoas acham, mas é caro investir, né, em um terapeuta. Caro, gente, é não ter saúde emocional. Caro é tomar um monte de decisões erradas porque você tá indo por um caminho que a sua mente tá dizendo que é correto e que na verdade não é, tá se enganando. Caro é ficar doente. Eu acho que a doença emocional, Alan, ela é a mais difícil. Eu acho não, tenho certeza. É a mais difícil. É a mais difícil, porque uma pessoa que tá com a mente doente, isso vai influenciar em todo o corpo dela. Quanto mais longe a pessoa vai nesse processo de não se cuidar, mais trabalho vai dar pra ela retornar pro estado de saúde. Então, assim,
percebeu, acho que nem precisa perceber, né? Acho que todo mundo precisa de um terapeuta, todo mundo precisa de uma ajuda. Com certeza. Mas se você já tem algum sinal, isso se torna mais urgente ainda. Você ia falar, é bíblico. É bíblico, tanto que a Bíblia fala, vale mais uma pessoa que controla suas emoções do que um que conquista toda a cidade. Não tem nada mais importante que você controlar suas emoções e seus sentimentos. Perfeito. Também é outro que dá um episódio inteiro só pra falar sobre isso. Agora, só para completar o que você disse. Quando você se sentiu mais forte? Perguntou o menino. Quando tive coragem de mostrar minhas fraquezas. Agora, olha isso. Pedir ajuda não é a mesma coisa que desistir, afirmou o cavalo. É se recusar a desistir. Então, é tão complexo que cada assunto desse, ele te arremete a uma transformação. Quando você, não, eu busquei ajuda, eu fui lá, busquei um auxílio, tudo, ali é o meu restart. Quando as pessoas chegam na clínica, preste atenção que isso é muito importante. Tem pessoas que ficam anos fazendo terapia e não chegam na ferida. Ela se mascara. Por quê? Porque ela não consegue expor aquilo que ela está sentindo. Aí depois de um ano que ela conseguiu. Então ela ficou um ano camuflando o real problema para depois de 1 ano, 2 anos vir à tona. Quando ela mostrou toda a fragilidade dela, não, foi isso aqui, isso aqui, isso aqui, aí começa o processo de cura. Eu, por ter passado por um processo muito emblemático de infância, juventude e tal, então eu consigo ir muito mais rápido nas feridas das pessoas, porque quando eu exponho que eu passei por isso, essas feridas Você e gera tal, conexão, gera conexão confiança. E já gera um desbloqueio na pessoa. A pessoa não é melhor que eu, que está igualzinho, então eu já posso me expor. Então é mais rápido, mas a maioria das pessoas que acompanham tem caso aí da pessoa ficar 2, 3 anos e não expor real ferida. Então ela quando ela se resolveu, fala, não, vou colocar tudo aqui na mesa, e aí ela começa o processo. É desse jeito, gente. Não, a gente não se cura sem exposição. Não. Não tem como. Não existe outro caminho. Agora aqui, a gente tá quase encerrando, mas vamos escolher um desses temas aqui, pra gente poder encerrar. A maior ilusão, comentou a topeira, é que a vida deveria ser perfeita. Eu tenho um monte de coisa a falar sobre isso, mas fala você, eu quero te ouvir. A maioria das pessoas, quando chegam em clínica, acham que isso deu errado, aquilo deu errado, aquilo deu errado. Então hoje eu estou me especializando cada vez mais no processo de ressignificação. O que aconteceu na minha vida que não está legal, que não foi bom, que foi ruim lá atrás, que eu trago isso com uma conotação errada. Isso faz as pessoas ficarem travadas em todas as áreas da vida dela, que ela acha que deu tudo errado. Aí eu mostro para a pessoa, e se eu te mostrar que deu tudo certo? Quer ver um exemplo? Pessoas falam assim, eu não fui um filho ou uma filha desejada. Já viu isso? Isso tem 1 milhão. E as pessoas, não, está desde o ventre e tal. Mas de onde essa criança tirou isso? Desde quando ela nasceu, é repetido isso para familiares. Aí fala, não, sua mãe não te queria. E foi uma gravidez assim, foi problemática. E a pessoa vai carregando todo aquele peso. Aí eles falam que ela tem que fazer um trabalho de voltar lá na época que ela estava dentro do útero para ter um processo de cura. A Bíblia não fala isso. Ela fala que a partir do momento que você nasce de novo, tudo isso é desbloqueado, é curado. Então vamos lá. Por que ela carrega isso? Porque isso foi ficando fixado nela. Foi ficando fixado. Se tornou uma verdade na mente dela. Aí quando ela chega lá, ela fala assim, por quê? Por causa da minha mãe, do meu pai. Deixa eu te falar, e se eu te dizer que você já estava nos planos de Deus antes de você entrar no ventre da sua mãe? Pronto, você deu um novo sentido para a vida dela. A pessoa já dá uma parada, mas por quê? Não, então ou você acredita na Bíblia, que Deus fala isso, que Ele já te concebeu antes de você estar dentro do ventre da sua mãe, então ou você acha que foi um acidente de percurso, ou que sua mãe escolheu qualquer um, seu pai, qual que você prefere? Tá na Bíblia, tá? Então é verdade. Se é verdade, você entendeu que Deus precisou usar esses 2 DNA, por mais incompatível que você achava que as pessoas seriam, para poder você hoje estar aqui existindo. Ai, gente, isso é tão... Você viu? Um ponto só nós já conseguimos ressignificar. Porque não interessa o trajetório, não interessa o quanto a sua vida foi difícil, não interessa o quanto de coisas ruins aconteceu. Todas elas contribuíram para você estar aí hoje onde você está. E todas elas são ferramentas que Deus permitiu que você usasse para você usar elas agora ao seu favor. Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu com você. Isso vai acontecer com todo mundo que entender isso. Enquanto você estiver preso nas coisas ruins ou tentando achar um significado para as coisas ruins que aconteceu, coisa boa nenhuma vai acontecer. Porque você vai ficar preso nesse passado. Gente, não tem nada mais poderoso do que se livrar dessa ilusão de que a vida deveria ser perfeita. A vida é como ela é. E quando você se instala na sua realidade, aceita a sua realidade, faz o melhor que você pode fazer naquela realidade que você está inserido,
sem ficar se culpando, a Bíblia também fala, né? Não vos lembreis das coisas antigas, nem considereis as passadas. Eis que farei uma coisa nova. Então, quando você fica perdendo tempo, ai, por que eu não fiz assim? Por que eu não fiz assado? Ou como que vai ser lá na frente? Ou então, poderia ser assim? Isso é perder tempo, é gastar energia. A gente tem que ou ficar com expectativa nas pessoas, né, Alan? Assim, vou contar uma situação rápida. Eu tava vivendo uma situação de que eu tava extremamente indignada com a situação com meu filho. Porque eu tava me achando no direito de que eu queria ter mais tempo pra mim, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo. E eu conversei com uma amiga e ela falou assim, olha, o que você tá querendo fazer é fugir da sua realidade. A sua realidade agora é ser mãe. Não tem como, você vai ter o seu tempo de sair com as suas amigas, mas isso é depois, quando ele crescer e tal. Agora a sua realidade é ser mãe. Então para de ficar questionando, né? Por que fulano não faz isso pra mim? Por que ciclano não me ajuda com isso, não me ajuda com aquilo? E aceita que a sua realidade agora é ser mãe. Você também me deu essa dica quando eu falava dos meus finais de semana. Olha, Juliana, essa é a sua realidade, então faça o que você pode fazer no seu final de semana com seus filhos. Então, quando eu comecei a aceitar isso, essa é a minha realidade. Eu sou mãe. O que eu posso fazer? Então, eu comecei a criar novos programas com os meus filhos. Não tem jeito mesmo, agora não. Algumas amigas vão se afastar mesmo, isso é normal. Tem coisas que eu não vou poder fazer, mas tem outras coisas que eu só vou poder fazer agora, quando eles têm essa idade. E aí, isso vai tornando tudo mais leve. Com certeza. Então, e se instalar na nossa realidade, aceitar a nossa situação e fazer o melhor que a gente pode fazer com o que a gente tem, é otimizar a nossa energia e o nosso tempo, né? Se livrar dessa ilusão. É um processo de liberdade. Você passa a ser livre dentro daquele contexto. Exatamente, exatamente. Aí eu vou pular aqui uma que eu marquei e vou colocar pra essa aqui pra gente encerrar, porque conecta com isso que a gente tá falando. Vou até mostrar aqui o desenho. Será que dá pra ver? Dá. Tá vendo? É como se fosse um labirinto, assim, sabe? Sem saída, uma coisa assim, sem saída. Quem nunca se viu no meio de uma floresta dessa? Você já se viu, doutor Alan? Sempre. Por várias vezes, né? As pessoas acham que a gente não tem essas fases aqui, né? Mas isso é normal. Quando as coisas grandes parecem estar fora de controle, concentre-se no que você ama e está bem debaixo do seu nariz. Eu encerro aqui e eu quero que você fale pra gente sobre isso. Isso aí nós podemos encerrar com um dos poderes mais transformadores que tem na Bíblia, que é o poder da gratidão. Por isso que Deus abomina as pessoas murmuradoras, porque ao oposto, você fala assim, a pessoa que fica murmurando, ela mostra que ela é totalmente ingrata. E a gratidão não habita onde tem murmuração. Então, quando eu entender que tá debaixo do meu nariz eu ser feliz, porque eu tenho saúde, eu tenho filhos, eu tenho isso. Nossa, mas eu tenho um monte de dificuldade. Não é dificuldade, são obstáculos que você tem que aprender com eles para você crescer. Quando você vai na academia, eles te dão ali aparelhos de tortura. Você só tem aparelho de tortura na academia, é para te dar dor. Quanto mais dor, maior é o seu processo de crescimento. Então, quanto maior foi a sua dor, seu sofrimento, a sua dificuldade e os obstáculos que você enfrentou na vida, maior é a chance, a probabilidade de você romper isso. Quando você romper isso, você ter um sucesso equivalente ao sofrimento que você passou. Eu sempre uso isso. Poderoso. Eu uso muito isso como exemplo. Você pega a Joyce Meyer, que é uma das maiores publicadoras de livro, fala emoção, sentimento, uma da maior ministra do evangelho, onde ela está, são milhares de pessoas. E porque a dor dela foi muito grande, abusada, estuprada pelo pai, a mãe sabia, não fazia nada, e ela pegou toda aquela dor, canalizou em ser grata e buscou na palavra de Deus. E ela foi sendo transformada, cuidou do pai, cuidou da mãe, e hoje ela transforma a vida de milhões de pessoas. Então, proporcional à dor que você passou, de sofrimento, de angústia, tem algo maravilhoso para você no final. Desde que você entenda que você não nasceu para viver dentro deste lugar. Gere gratidão. Costumo dizer, quem não é grato pelo que tem não merece mais nada. Então, se eu sou grato pela vida que eu tenho, independente dos obstáculos da dificuldade, eu vou virar um monte de chaves e aí eu vou começar a colher coisas maravilhosas. Perfeito, gente. Pra mim, esse episódio aqui foi uma riqueza. Eu não vou sair daqui a mesma pessoa. Que bom. E eu tenho certeza que se você assistiu até o final e colocar em prática aqui algumas coisas que o Dr. Alan sugeriu, né? Seja intencional, a gente vai sempre bater nessa tecla, né? O processo de mudança, o processo de desenvolvimento, ele precisa ser intencional. Então, se de cada episódio que você assistir, você tirar uma lição e colocar ela em prática,
eu tenho certeza que sua vida não vai ser mais a mesma. Eu amei falar sobre esse livro. Amei, eu tô amando, tá? Tô amando fazer parte desse projeto com o Dr. Alan. Já estou ansiosa pelos próximos. Gente, esse livro, é uma leitura muito simples, só que a análise que nós fazemos dela, a gente vai disponibilizar um e-book. Uhum. Neste e-book, ele é muito detalhado e em cada área ali você vai ter um insight. Você vai falar assim, o que eu posso fazer com isso? O que eu posso fazer com isso? Sim. Mas na prática, com a família, em casa, como eu posso gerar gratidão? Igual eu perguntou, como eu posso ser mais gentil comigo mesmo? Então, só de você não se punir, você já começou a ser gentil com você. Uhum. Então, em cada tópico desses, são muitos. Eu separei, estava analisando lá, dá no mínimo uns 30 tópicos diferentes. Em cada tópico desse, eu vou fazer uma análise, eu vou colocar uma lição e vou colocar também o que você pode começar a executar diariamente para você usar isso como uma ferramenta poderosa para transformar a sua vida. Perfeito. Outro, leia com as crianças, compra, Sim. leia com o filho. Aí você vai entender que a criança vai se ver em vários personagens ali. E quanto mais ela lê esse livro, 1, 2, 3 vezes você lê com ela, mais ela vai ter ferramenta de ressignificação no futuro. Ela não só vai ser uma pessoa, uma criança resiliente, como ela vai ser uma pessoa, neste mundo de tantas pessoas doentes, ela vai ser uma pessoa saudável que vai gerar cura. Então você está com uma oportunidade tremenda agora. Sabe qual é a oportunidade? Plantar uma semente na vida dos seus filhos. A Liana ficou tão encantada que eu quero com a minha filha, eu quero não sei o quê. Então, o que é? Aproveita essa semente, plante ela na vida dos seus familiares, dos seus filhos. O cara falou assim, nossa, eu queria dar esse livro de presente para um monte de pessoas e tal. Dê esse livro de presente para você. Compre a análise que a gente vai fazer, que ela vai enriquecer a sua leitura. Compartilhe com outras pessoas, mostre isso para outras pessoas, que as pessoas, parece que pode ser uma coisa simples, mas para outra pessoa pode ser uma virada de chave na vida dela. E o que precisar, conte conosco. Entre linhas, o nosso objetivo é esse. Cada episódio a gente vai melhorando a dinâmica, a gente vai aprendendo um pouco e a gente vai compartilhando com vocês. Mas nós precisamos que vocês interajam para a gente continuar produzindo. Só para encerrar, vou deixar com vocês a bronca que o Alan deixou comigo. Para de querer pegar essas lições aqui para sua filha, para o fulano e para o ciclano e coloque em prática na sua vida primeiro. Sim. Então, o primeiro passo, seja gentil com você antes de querer ensinar o seu filho a ser gentil com ele. Então, a gente tem essa tendência, né, doutor Alan, de estar lendo aqui e pensa em várias pessoas e às vezes tira o foco da gente mesmo. Então, o primeiro passo, coloque em prática. Leia o livro, leia o e-book com a análise, com o passo a passo, com as atividades que o doutor Alan vai disponibilizar. Coloque em prática na sua vida. E aí, a sua vida, o seu testemunho já vai ser um presente para as pessoas que te cercam. Não é isso? Isso aí, para você também. Olha, nos vemos no próximo episódio, episódio 4. Muito obrigada a vocês por estarem aqui conosco. Curta, compartilha esse vídeo aqui. Vai lá nas nossas redes sociais também, comenta, traga sugestões de livros que vocês querem que a gente analise. Traga suas demandas e fique aqui com a gente que muita coisa boa ainda vai acontecer nesse podcast Entre Linhas, histórias que geram valor. Ok, forte abraço e até a próxima. Tchau, gente!